Bom dia para mais um encontro, para mais um dia abençoado. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nossos encontros das manhãs com o Clube Constelação Online, com os ensinamentos sobre constelação, sobre os ensinamentos sobre a arte de viver e a arte de se relacionar. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou enviar o aviãozinho para convidar mais pessoas, enquanto o Insta avisa as pessoas que eu entrei na live. Eu vou fazer o mesmo movimento e você que assiste essa live gravada, avisa e envia para as pessoas que você gosta. Percebe se vai ser contribuição, para quem vai ser contribuição esses ensinamentos, e envie essas lives para que essas pessoas também possam receber estes ensinamentos e possam ter uma vida mais leve, mais favorável, né? Então, eu estou fazendo esse movimento de marcar e enviar a live para as pessoas que gostam de assistir, e você já fica convidada a fazer o mesmo movimento. Sempre vem alguma boa contribuição aqui que inspira a gente a fazer alguma mudança, alguma melhoria na nossa vida, a olhar alguém de forma diferente, a saber como agir na próxima vez que surge um conflito, como recarregar as energias. E muitos ensinamentos assim a gente vai trabalhando aqui nesses encontros, né? Então, pronto. Opa, já entrou. Bom dia, bom dia. A Luana já entrou. Bom dia, Luana, Márcia, Marcela. Joey, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Que maravilha. Ontem a live foi bem bacana. Recebi alguns feedbacks depois. A live é sempre uma surpresa, né? A gente nunca sabe o que vem à tona, o que o universo, o que esse Deus maravilhoso nos proporciona nesse encontro. Ele é feito das pessoas que chegam aqui, dos ensinamentos que a gente vem compartilhando desse livro, que a gente está fazendo a leitura. Hoje são 105 encontros, então já passou das marcas do 100, né? Quantas bênçãos temos para compartilhar nessa vida, né? Quantos ensinamentos temos aí. Então eu gostaria de começar o dia de hoje, enquanto vai chegando. Bom dia, Karina. Karina, hoje nós temos encontro do Ser Mulher. Espero que dê tudo certo para hoje acontecer. Depois eu até vou mandar mensagem lá no grupo. Hoje eu estou com vontade de fazer uma meditação já de início. Eu sei que a gente precisa aguardar até o Insta avisar as pessoas para que elas possam chegar, mas a vontade é de começar hoje com uma meditação. Então, quem está chegando, aguarda um pouquinho, que a gente vai fazer uma meditação não de ficar só em silêncio, mas uma meditação guiada com alguns ensinamentos. É uma meditação de limpeza do nosso campo energético, para que a gente possa criar mais espaço. Quando a gente tem mais espaço, a gente realmente cria algo novo. Senão a gente só fica com o peso das informações velhas que a gente carrega e a gente só fica repetindo os padrões. Por isso essa meditação, ela é chamada de meditação das rosas. Ela tem um poder de trazer uma leveza bem boa para o nosso campo eletromagnético, onde está aí contido nos nossos corpos essas informações. Ela é levezinha e ela é prática, ela é rápida, você pode fazer ela quantas vezes você quiser no seu dia. Quando você está com aquele pensamento ruminante que fica se repetindo na sua cabeça, né, como se fosse uma nuvem negra em volta da cabeça, uma nuvem escura, pesada, você pode usar ela para soltar isso, né? Porque ficar ruminando um pensamento, ficar ruminando um conflito, só esgota a tua energia e adoece o teu corpo,
os teus corpos, mental, emocional, espiritual e energético, e aí você não consegue sair daquele redemoinho, né? Como se você entrasse num labirinto. Bom dia, Grazi, seja bem-vinda. E Evelyn também, seja muito bem-vinda. Então, nós vamos começar com essa meditação. Eu tenho um tempinho aí, eu sei que tem mais gente que vai entrar, mas eu sou uma pessoa que priorizo demais o tempo. Eu vejo o tempo como ouro, como algo muito precioso. E a gente deve estar sempre se perguntando como pode melhorar esse nosso tempo, o aproveitamento desse nosso tempo, né? Fazer com que esse nosso tempo seja realmente valioso para a gente se sentir realizado, né? Para a gente liberar qualquer tipo de frustração por ter jogado fora a nossa energia, que é esse tempo precioso que é para a gente aproveitar com o que precisa ser realizado. Ontem, após a live, eu acho que foi. Deixa eu ver se foi ontem. Não, não foi ontem. Ontem foi terça. Foi na segunda-feira à noite. Eu fiquei sabendo do falecimento de uma pessoa e eu disse: uau, né? O Covid realmente levou muitas pessoas, levou pessoas jovens que não se pensava, né? Mas a morte sempre está do lado. Não é só o Covid, né? Que levou as pessoas. Acidentes de carro levam, câncer leva, tem doenças inesperadas que chegam e levam as pessoas. Infarto leva, são várias coisas que levam, né? Até se jogar de um prédio, né? Então, e que às vezes ninguém tá esperando. Eu lembro de um caso que me veio agora. A pessoa era um grande terapeuta, ajudava várias pessoas. E um dia tirou a sua vida. Foi um grande susto para as pessoas que conviviam porque não esperava. Às vezes as pessoas não compartilham o que estão sentindo. Uau, por que tá vindo isso? Acabei de olhar minha almofada amarela ali. A gente tá chegando no setembro amarelo. Setembro amarelo, setembro, né? O mês de setembro é dito setembro amarelo, porque é uma forma de divulgar sobre o adoecimento mental e espiritual que leva as pessoas, e emocional, que leva as pessoas a quererem tirar a sua própria vida. Isso foi um projeto desenvolvido pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e eu fiz parte por um tempo, foi até onde eu conheci o Luiz, né, o marido. E como a gente precisa cuidar disso. Olha, não estava passando pelos meus pensamentos começar a falar sobre isso, e por isso que eu comecei hoje a live dizendo que eu nunca sei o que vai sair aqui na live. Eu sei que o compromisso é fazer a leitura do livro do Amor do Espírito, mas sempre chega o que talvez alguém aqui que entra na live ou que vai entrar na live esteja precisando. É importantíssimo a gente cuidar da arte de viver, né? De como é que eu me relaciono com a vida e como eu me relaciono com a minha vida, com o meu corpo, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, né? Com essas emoções que passam por mim, como que eu me relaciono com o outro. Tudo isso faz com que eu transborde alegria, transborde vontade de estar viva e curtir, vai curtir o tempo que eu tenho. E não sabendo se relacionar, é muito fácil essa drenagem acontecer energética e você perder o valor da existência da vida, né? E o sofrimento ser tão grande, a dor ser tão grande, que tu pode tirar a tua vida de uma vez só, ou tu pode ficar tirando a tua vida a conta gotas. E no meu sagrado ponto de vista, sempre que alguém não cultiva o seu tempo com boas ações, com aquilo que está fazendo com que se realize e nem se pergunta se está no piloto automático ou se realmente está fazendo algo que faz parte da sua realização de existência, essa pessoa está cometendo suicídio a conta gotas, né? Se ela fica anestesiada por algo e usa algo para amortecer,
situações que não quer encarar e vai botando para baixo do tapete, né? E eu digo para as pessoas, sai desse lugar rápido, né? Busca ajuda profissional rápido, porque depois que o buraco começa a aumentar e tu vai indo cada vez mais para baixo, ele não tem fundo, tu vai cavando cada vez mais e o desafio para sair dali é maior, né? Então, como a gente tem que estar atento, atenta a se observar como está a minha energia, como estão os meus pensamentos. Eu tô naquele espaço de estar super feliz, alegre, criativa, querendo fazer algo que melhore a minha vida e a vida das pessoas que convivem comigo, ou eu tô no desânimo. Eu tô na raiva, na indignação, na reclamação, não vendo nada de bom para ser feito nessa vida, achando que tá difícil demais, que as coisas que eu quero não acontecem, então eu vou desistir. Bom dia, olha, Quintara, Carol, Tati, Jéssica, Carmen, Malu. Bom dia para cada uma que chegou aqui. Bom dia, bom dia. E eu falei que a gente ia começar com a meditação das rosas e eu fui lá para esse movimento, né? De a gente olhar se tá fazendo sentido a vida que eu tô levando. E às vezes a gente está entulhada de tanto lixo que você acha que não tem mais sentido, mas na real você só precisa começar pelo processo de limpeza, né? As pessoas vêm muito atrás da busca do sentido da existência e o que eu percebo em quase que 99,99% das vezes é que a pessoa só precisa fazer limpeza, porque ela está entulhada de tanta informação, de tanta nhaca dos lugares por onde ela passa, das pessoas a quais ela conviveu e que também estavam cheias de lixo, que tá tão pesado que ela não enxerga mais a própria vida dela, a própria essência dela, porque tá em nós aquilo que a gente veio aqui fazer, né? Tá em nós o desabrochar dos nossos dons, dos nossos talentos, das coisas que nos dão motivo de acordar de manhã. Se você fica buscando fora, muitas vezes você está num momento de estar em um processo de comparação, de competição com outras pessoas, né? Bom dia, Jaque, Roseli, Luísa. Agora, como seria voltar para dentro e perceber quantas coisas tem aqui que não são minhas, que não me pertencem, que eu carreguei sem querer e sem saber de outras pessoas, né? E às vezes é sim a forma de pensar, muito, né? É sim a forma de se vestir, de se relacionar. É como se fosse moldes que a gente vai pegando das pessoas e vai imitando sem querer e sem saber, né? Então, pega uma criança e observa quanto que a criança imita quem está em torno dela. Então, quanto do nosso ser, a nossa forma de funcionar, vem de a gente entrar na frequência do outro e começar a se movimentar igual o outro se movimenta. A gente fala que a gente é a média das 5 pessoas que mais convivem conosco. E eu falo que é mais ou menos como quando a gente joga uma pedrinha no lago e a pedrinha faz aquelas ondinhas. Quem está mais perto recebe mais aquela frequência, né? Mais longe recebe, mas é muito pouco. Então, quando a gente pensa a nível coletivo, tá passando todas as informações por todo mundo, mas tá mais forte a frequência em quem tá mais perto, né? Então, a raiz dessa frequência que a gente herda e recebe, que está impregnada em cada célula do nosso corpo, é sim a fonte da onde a gente veio, que é a nossa família. Essa informação é muito forte. Mas a gente é um ser mutável. Então, por exemplo,
Minha língua materna é o português, né? Minha mãe é brasileira, meu pai é brasileiro, cresci, nasci aqui no Brasil. Mas daí eu vou embora para outro país, vou embora para a França. E vivo na França lá dos 10 anos até os 50 anos. Vocês acham que o meu sotaque vai ser de brasileira ou vai ser de francesa? Que a minha língua mais natural, que vai ser a forma que eu vou raciocinar, porque existe uma estrutura na língua de cada país que tem a ver com o campo informacional daquele país. Vai ter mais a ver com a França ou com o Brasil. Então, por mais que o campo informacional raiz é forte, aonde a gente mais vive influencia demais a gente, né? Então, quanta coisa talvez em mim não funciona e eu não preciso mais, e eu preciso fazer uma atualização no meu sistema, né? Quantas coisas ficariam mais fáceis se eu devolvesse e agradecesse a quem me emprestou um dia e que eu peguei sem nem saber, porque estou aqui como educadora sobre a arte da vida. Isso a gente não aprendeu na escola tradicional. A humanidade, as pessoas, né, de uns tempos para cá estão necessitando desses ensinamentos, de compreender como é que a gente funciona para viver melhor. Então, estão surgindo vários educadores nessa área, ainda bem, e a gente vem expandindo a nossa sabedoria em relação a isso, né? A gente vem buscando cada vez mais compreender como é que eu faço para ter uma vida mais leve, mais cheia de energia, mais inspirada, mais criativa, com mais vontade de curtir a vida, de aproveitar bem essa vida, né? Porque senão não faz sentido passar uma vida carrancuda, indignada, reclamando, criticando. É tão pesado, né? Só em falar o corpo vai caindo, só em falar essas palavras já é pesado. Agora, quando a gente fala, uau, ser criativa, ser energética, servir de inspiração para as pessoas, cultivar mais vida, mais bons relacionamentos. Parece que o coração faz assim e se abre, né? Percebe no teu corpo como é. Pergunta para o teu corpo. Quanta sabedoria o nosso corpo tem e quanta sabedoria o ser que habita esse corpo também tem. Como seria começar a fazer essas perguntas para você se perceber e você sair do que a gente chama que é manipulação de massa, porque quem não faz essas perguntas, quem não sabe quem é, quem não observa o que faz sentido para si, é muito mais fácil essa influência, que a gente chama influência sobre a grande massa, né? Normalmente, quem é que faz a influência sobre a grande massa? A mídia. Então, vamos lá. Hoje em dia, as redes sociais, pois é, mas como chega às redes sociais? Que tipo de pessoas que tem nas suas redes sociais que você se sentiu atraída? A TV, a TV no Brasil tem praticamente quase a mesma estratégia de forma pensamento e tem a mesma forma de manipulação. Então, antigamente a gente era muito mais manipulada ainda, porque a gente não tinha acesso a TVs de outros países. Hoje você pode ter acesso, se quiser, a informações de jornais diferentes, né? E outro dia eu conversava com um cliente meu e ele estava me dizendo duas redes dos Estados Unidos de jornal. Ele disse, parece que são planetas até diferentes. Tu abre um jornal daquele, tu ouve o que eles estão falando sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, e tu abre o outro e tu diz, não, não pode ser o mesmo país, né? Parece que são coisas completamente diferentes, porque lá existe mídia que é contrária uma à outra. No Brasil é desafiador. Agora que começou a ter alguma coisa assim e que faz o Tico e o Teco pensar o que é verdade. E eu acho o máximo quando o Tico e o Teco resolvem pensar e refletir e fazer perguntas, né? O que aí é verdade?
E aí talvez você se volte para si e comece a entender que você deve ser mestre de si mesmo, a fazer perguntas para o teu ser que é muito mais sábio do que a fala de alguém que tem interesse muitas vezes do poder e que tem estratégias maravilhosas para manipular grandes massas, grandes públicos, grandes pessoas, né? Muitas pessoas, né? Existe toda uma estratégia, né? Não, Morgana, não existe. Existe a estratégia natural, que as pessoas já nascem com essas habilidades e as escolas só explicam como é que é essa habilidade. Então, se você não nasceu com essa habilidade, você vai lá, estuda aquilo e você aprende a colocar aquela habilidade em prática. Mas tem pessoas que já nasceram com essa habilidade, com essa arte de fazer com que o outro faça aquilo que você quer. Olha só. E aí? Quantos lugares será que você está sendo manipulada e que você não pergunta para si o que faz sentido? E o que eu percebo que quanto menos você pergunta para si o que faz sentido para ti e quanto mais você vai na onda dos outros, quanto mais você vai para o senso comum e repete o que os outros estão fazendo, mais você se distancia de você. É como se a tua alma fosse dando tchau para ti e chega um dia que tu pergunta quem eu sou. A vida não está fazendo sentido. Você levou uma vida, às vezes, por muitos anos robotizada, sem perceber que existia um ser sábio dentro de você. Talvez você nem acoplou ainda nesse corpo o grande ser que você é. Então, já vi isso em constelação, bem distante. O ser que é a pessoa distante desse corpo. Esse corpo sofrendo todas as influências de tudo. E aí não faz sentido mesmo, porque você não está fazendo a sua realização, você só está seguindo a onda, né? Se eu penso na pedrinha caindo, é uma ondinha que vai levando todo mundo para o mesmo lugar. Verdade que isso faz sentido para você? Como seria você assumir? É interessante o movimento que a mão faz, ó, porque é como se fosse uma espada que vem aqui e me firma, mantém minha coluna ereta, meu corpo forte e me diz, né, qual é a minha autoridade sobre a energia que eu sou. O que eu quero que flua aqui em mim, em que nível, em que frequência, em que tipo de realizações eu vim aqui manifestar, eu vim aqui ser. Se eu não assumo a autoridade sobre a energia que eu sou, faz sentido estar aqui, utilizando esse corpo aqui, a energia dessa vida? Ontem a gente falava na leitura daquele livrinho de metafísica que ele dizia que a vida é como o oceano e nós somos como esponjinhas nesse oceano, né? E aí eu absorvo a vida e absorvo o que cada esponjinha está falando, ou eu manifesto ali o que eu realmente sou. Gratidão pelos corações, eles fazem com que o Insta compartilhe mais essa live. Se ela tá fazendo sentido para você, coloca aí nos comentários, que aí a gente vai fazer a meditação das rosas. A meditação das rosas, eu aprendi ela 2012, 2013. Olha como a gente é influenciada. Em 2012, eu acho que foi, eu ouvi falar de um lugar. Bom dia, Marili! Eu ouvi falar de um lugar, de uma comunidade que tem no Nordeste, que chama Piracanga. E ela foi criada por uma francesa que veio para o Brasil e desenvolveu esse espaço holístico, de visão holística, e trouxe ferramentas e ensinamentos como leitura da aura, né, o trabalho com os campos energéticos, trouxe esse ensinamento da meditação das rosas.
E eu me lembro que quando eu conheci, quando eu fiquei sabendo desse lugar, uma amiga minha que tinha ido para lá falou para mim assim: Morgana, se você for para lá, você não volta, você vai ficar lá. E você tem filhos pequenos, e o teu marido, que eu estava em processo de separação, eu já tinha me separado, deve ter sido início de 2013 isso, porque eu me separei em outubro de 2012. Eu já estava separada. Ela disse, ele não vai permitir que tu fique com teus filhos lá tão longe. E, e aí eu fui totalmente influenciada, porque eu nunca botei meus pés lá. Eu acompanho eles há anos, sempre aquele coraçãozinho com vontade. Eu tenho conhecida que vive lá, que foi embora para lá já em 2017, que foi uma amiga do Luiz que fez formação de yoga. Ela dá aula de yoga e mora lá, né, de frente para o mar, uma delícia. Bom, mas como eu não fui, mas eles me deram de presente essa meditação das rosas, que é um dos ensinamentos que eles fazem para a gente desenvolver a habilidade da leitura da aura e manter esse nosso campo eletromagnético mais com essa autoridade energética, né? Sabendo quem realmente eu sou e o que eu escolho nessa existência. Deixando a escolha do outro com o outro e não preciso fazer igual o outro está escolhendo, né? Assumindo essa responsabilidade de bancar a minha escolha. Esse é um grande desafio que nós temos. Eu falo que talvez esse grande desafio que a gente tem de bancar a nossa escolha vem desse medo, sim, pela constelação a gente percebe, a gente diz que o Bert chamou de boa consciência, que é esse medo de ser diferente, de não pertencer mais ao grupo ao qual tu faz parte quando tu deixa de fazer as escolhas que eles estão fazendo, né? E aí você vai para o que o Bert chamou de má consciência. Isso é uma energia que manipula muito fortemente a gente, esse medo de deixar de pertencer. E aí você escolhe o mesmo que o grupo que tu faz parte tá escolhendo para não deixar de pertencer, né? Então tu vai ter que bancar isso, se isso vai fazer sentido mais para você, né? Porque atendendo nesses quase 10 anos e tendo me investigado muito, quantas vezes a gente abre mão do que faz sentido para mim para não confrontar às vezes o outro, ou por visões sobre o que é educação, o que é etiqueta, sei lá, né? Tô na casa de alguém, aceito o que a pessoa tem para me ofertar e não mostro. A pessoa me pergunta: você deseja água ou café? Ah, tanto faz, né? O que for mais fácil para ti. Como assim, né? A gente não escolhe o simples. Imagina o que é mais profundo, né? Então, quantas vezes você está esquecendo de você e o que isso gera a longo prazo, principalmente a longo prazo? Sabe, quando você não dá valor para quem você veio aqui ser, para quem você, para os teus desejos, porque a gente fala que esse campo informacional que a gente veio aqui manifestar, né? Então vamos lá, olhando pro, não sei se a Quintara tá aí ainda, mas olhando para o mapa da numerologia que eu sou, para o mapa da astrologia que eu sou, tem informações do que eu vim aqui manifestar. E muito da guiança para saber o que eu vim aqui manifestar, o que eu vim aqui realizar, tem a ver com grandes desejos que a gente já traz, que faz com que a gente se atraia por aquilo. Só que às vezes esses desejos são abafados pelas pessoas aos quais tu conviveu. E aí muitas vezes tu pode entrar naquele movimento da rebeldia, de xingar as pessoas com quem tu conviveu, né? E se rebelar contra elas, porque elas foram as causadoras de você não ter se realizado como você queria. E tu vai entrar numa grande armadilha se você começar a fazer isso. Por quê?
porque tudo nessa vida tem uma grande estratégia de sabedoria gigantesca que a gente precisa abaixar a cabeça no movimento de realmente reverenciar a grande sabedoria da vida que tem por trás de cada situação que nos acontece. A vida sempre está querendo nos levar para o mais, para mais bênçãos. E se eu não fiz uma ação que favorece a isso, ela vai trazer pessoas, situações que sirvam de obstáculos e desafios para me tirar daquele lugar e eu bancar talvez algo que eu preciso fortalecer em mim, né? Eu às vezes falo sobre os cavalos. Uau, a Jéssica tá aqui. Essa semana eu vi uma publicação sobre a modalidade do hipismo, né, nas Olimpíadas, o quanto os cavalos sofrem, porque teve um cavalo que teve algum problema e eles mataram o cavalo. Eu amo os cavalos, eu amo andar a cavalo. E uma vez eu fui num Aras aqui em Curitiba e aquilo me doeu demais, né? O que nós humanos fazemos. Quem vive nessa área sabe. Tu viu também, Jéssica, sobre isso? Quando eu fui nesse Aras, me deu muita dor, porque aí a pessoa me explicou, né, que usam éguas simples, que não é dado valor para essas éguas, como barriga de aluguel. Eles fazem no laboratório a junção de espermatozoide e óvulos de uma grande égua e de um grande cavalo poderoso para que saia uma raça bem boa que vai valer muito dinheiro, e eles colocam esse feto criado em laboratório dentro da barriga de uma égua que não vale nada, que serve só de barriga de aluguel, que é bem baratinha, né? E eu fiquei pensando, uau, quantas memórias passam por ali, né? Quanta dor e sofrimento acontece porque elas servem, né? Uau, não tenho nem palavras para expressar isso, né? E a gente faz, né? As pessoas movem essas coisas movidas pelo interesse financeiro, movidas pelo prazer, movidas por um esporte. Uma vez uma pessoa me disse, mas eu tenho prazer, faz parte a caça, né? De ir para a floresta e matar os animais. Ele disse, isso é um grande prazer. Eu, uau, uau, que parte é essa nossa do ser humano que tem prazer de matar, né? Que não percebe como é esse sentir nas pessoas, né? Porque não importa que é um bichinho, que é uma égua, ela sente igual qualquer mãe. E tava vendo, nossa senhora, porque tá vindo esses temas agora, né? Porque eu fui falar sobre desejo, que é a forma de a gente realizar. Eu fui falar sobre obstáculos, sobre coisas que se manifestam nesse planeta, e que eu olho para isso e eu faço assim. Por quê? Porque se eu julgo e condeno as pessoas que manifestaram isso, de alguma forma eu estou sendo arrogante. Por que, Morgana? Porque dentro do meu sagrado ponto de vista nada acontece sem a permissão da força maior criadora de tudo, que a gente chama de Deus. E ontem eu falei que os demônios também são filhos de Deus. Uau! Então, quem sou eu para dizer que a humanidade não precisa passar por isso para o seu processo de evolução, que faz parte desse desenvolver-se como humano e subindo, né, numa escala espiritual para talvez um dia a gente ser anjo, quem sabe, e vibrar numa frequência mais de luz. Sabe, nem os anjos não interferem no nosso livre-arbítrio.
Já viram em filmes que mostram? E se você vai na radiestesia, porque eu uso muito a sabedoria do corpo, da radiestesia, para fazer as perguntas e perceber. Os anjos não interferem no nosso livre-arbítrio, né? Eles não dizem que eu estou fazendo errado. É a própria vida que vai trazendo as situações para eu fazer o ajuste em mim. E o Bert Hellinger falava nas constelações para gente que a gente deve cuidar do nosso, que eu preciso fazer a minha lapidação. E em relação aos outros, eu preciso ter um olhar compassivo. Um olhar que é uma outra palavra que ele falava, que eu sempre esqueço dessa palavra. Eu preciso trabalhar essa palavra comigo. Mas eu entendo como um olhar compassivo. Tem um livro dele que conta uma história que talvez aqui algumas pessoas já tenham ouvido eu falar, né? Que ele diz que ele estava caminhando pela rua com a esposa e eles viram um homem juntando latinhas porque tinha uma festa e as pessoas estavam jogando a latinha no chão. E a esposa dele chega para agradecer a pessoa que está juntando as latinhas e a pessoa diz: tá tudo bem, eles só esqueceram essas latinhas aqui, né? E isso é um olhar compassivo, né? E aquilo me tocou profundamente, porque já contei essa história para vocês, para alguns que estão aqui, porque eu nasci na praia, então para mim turista que deixa lixo na praia eu já xinguei demais, né? E xingar alguém é amaldiçoar essa pessoa, é botar obstáculos pesados na vida dessa pessoa. E a questão é que eu não amaldiçoo só o outro, eu amaldiçoo a mim mesma, porque eu tô vibrando nessa energia. Então, como que eu me trato quando eu esqueço de alguma coisa? Como uma latinha no chão. Quando eu não tive conhecimento suficiente para entender o que aquilo vai gerar se eu fizer aquela ação, né? Então, quando eu fui nesse Aras e vi o que é feito com os cavalos, aquilo me doeu muito. E a pessoa que me contou, ela não via da forma que eu via. Como que eu vou xingar essa pessoa e dizer que ela merece ir para o inferno por não acessar essa sensação de dor que eu acessei da égua? Porque eu acessei a dor da égua. Olha só, a pessoa tem uma capacidade, né? Eu chorei como se eu fosse aquela mulher de barriga de aluguel que a égua servia, né? E filhos de quem são esses seres? Uau, Morgana, isso é feito com os humanos também hoje em dia. Pois é, eu sei. Quem sou eu para julgar tudo isso? Né? Eu sempre me coloco nesse lugar e deixo essas histórias com as pessoas que estão envolvidas com a situação. Foram escolhas dessas pessoas. O que eu posso fazer é olhar para as escolhas que eu faço na minha vida. O que essas escolhas vão servir? Vão ser contribuição para mim? Sabe? Que eu sirva de exemplo e de inspiração para as pessoas perceber, uau, o estilo de vida dela faz com que ela esteja muito bem. Sabe quando há pouco tempo atrás a atividade física não era tão falada como é falada hoje, né? Professor de educação física não tinha quase que valor nenhum, né? Imagina, personal trainer, contratar um profissional para cuidar do teu corpo. Isso há 10, 15 anos atrás, 0,01% da população brasileira sabia disso, será? E hoje, quantos lugares a gente vê, né? O crescimento das academias foi muito grande nos últimos 20 anos. A maioria de cidades no Brasil nem tinha academia, imagina, né? Então, assim, por que ocorreu esse crescimento? Foi porque ficaram xingando as pessoas que não faziam academia? Ou foi porque a gente observou e disse, uau, quanta qualidade aquela pessoa está tendo, o que ela faz, e aí eu vou lá fazer também. Entende a diferença que tem quando a gente xinga alguém e exige que aquela pessoa faça do jeito que eu faço? E quando eu sirvo de inspiração para o outro? A Sueli botou aqui, querida, eu também fiquei perplexa com uma irmã que foi barriga de aluguel da própria irmã, motivo de um câncer no útero.
Chorei por motivo de bênção. Quanta contribuição a gente pode ser, né? Quem sou eu para julgar qualquer história, né? Qualquer enredo de destino que essas almas têm. Eu conheço uma história, Sueli e todos que estão aqui, de um profissional que uma vez eu fui fazer um tratamento, era com acupuntura. E ele estava bem mal na época, porque... Ai, que lindo, Sueli! A criança nasceu no dia do teu aniversário, que bênção, que lindo! Tem um enredo aí, né? E de onde que é esse enredo? É um enredo da vida. Que bênçãos tem aí pra gente crescer, né? Pra gente se curar, com certeza tem algo nessas histórias que servem para cura, né? Eu lembro quanto o processo de liberação de emoções primitivas, talvez, que precisem ser liberadas, né? E de uma consciência maior que precisa ser alcançada. Eu digo que cada caso é um caso, né? O... Esse caso que eu ouvi desse fisioterapeuta, até na época eu falei para ele um pouco da constelação, não sei se ele foi atrás, comigo ele não veio, porque ele tinha se separado da esposa. E por que ele se separou da esposa? Porque ele não aceitou o que a esposa fez, ele entendeu como uma grande traição. A esposa serviu de barriga de aluguel para irmã. Só que foi mais forte porque a irmã não tinha nem óvulo, então é o óvulo dela com o espermatozoide do cunhado. E ele disse, o filho, a filha que está sendo gerado, né? Por mais que foi feito em laboratório e a criança está no ventre da minha esposa, na concepção dele, a minha esposa está tendo um filho com o meu concunhado, eu não aceito, e ele se separou dela. Sim, né? Por mais que essa irmã entregue para outra irmã cuidar, o filho é dela com o cunhado, e isso energeticamente na vida dá um emaranhado bem grande. Tem que se ter muita sabedoria para saber lidar com tudo isso, né? Quando é barriga de aluguel e é ainda dentro da mesma família, ficam em convivência, né? O corpo dessa mulher que gestou e sustentou essa vida e que se preparou, né? E que tem todas as alterações, cria um vínculo gigantesco, né? Mas energeticamente é o óvulo e o espermatozoide biológicos, né? Mas tem todo um enlace aí, que é bem interessante para olhar como isso tudo flui, né? Essa criança deve considerar as duas, de alguma forma, como mãe. E tu deve ter algum envolvimento nisso para a criança ter nascido no teu dia. Às vezes a gente move tudo por esse racional, né? Por esse mental que arquitetou muitas coisas, né? Às vezes a gente age pelo emocional, né? E ainda além disso, tem as leis da vida. Que aí o Bert Hellinger falava que não tem como nadar contra as leis da vida. A gente faz algumas estratégias, né? É isso, a Sueli botou rendição. É isso. Eu digo, né? Faz algumas estratégias no caso da lei da gravidade que a gente conseguiu desenvolver o avião, que consegue não cair, né? Consegue voar. Agora, vai lá entender que
quando a gente exclui algo, né, que é a primeira lei das constelações, que o Bert Hellinger trouxe nas constelações, que são leis da vida, que tudo aquilo que é excluído de alguma forma precisa ganhar seu lugar, porque senão algo que vem depois ocupa esse lugar, ou seja, numa família, num grupo, numa empresa, em qualquer grupo, né, em qualquer sistema onde algo ficou escondido embaixo do tapete, excluído, e a gente não fala sobre aquilo, no futuro aquilo aparece, ou seja, um descendente ou alguém que entra nesse grupo depois vai manifestar aquilo que o excluído manifestou, né? E aí a gente diz que teve um emaranhamento de destino. A pessoa não está ocupando o que ela veio aqui fazer, ela está ocupando o lugar de outro ser. Por isso a inclusão é algo essencial, né? Então, eu sempre, quando eu estou conversando com as pessoas, eu pergunto para elas observarem, né? Quais são as histórias, quais são os seres que foram excluídos e que precisam ser vistos e reconhecidos, né? Então, não tem como lutar contra isso e dizer não, mas aquela pessoa não prestava, então não faz parte da família e não quero saber. Não tem nada que me faça querer aceitar aquela pessoa e deixar essa pessoa fazendo parte da minha família. Ok, tu tá dando aquilo que a gente fala, murro em ponta de faca, né? Você que vai ficar se ferindo, porque isso é uma lei da vida. A vida faz esse reajuste e faz esse cobrar de contas, vamos falar assim, né? Ah, quantas conversas boas. Vamos fazer assim, eu falei que a gente ia limpar com a meditação das rosas, vamos experimentar fazer ela um pouquinho. Como é que funciona? A gente ajusta o nosso corpo, né? Eu gosto sempre de deixar o nosso corpo para fazer uma meditação numa postura confortável. Normalmente os pés ficam no chão, para a gente sentir a terra, né? O que nos ancora aqui. Os joelhos ficam num ângulo de 90 graus, a gente deixa a nossa coluna alinhada. E aí eu convido vocês a fecharem os olhos, a deixar as mãos em cima das pernas e soltar um pouco o ar, esvaziar o teu corpo. Você pode fazer esse primeiro esvaziar, pode fazer pela boca. Como eu tô falando o tempo inteiro aqui, eu tô esvaziando pela fala, né? E aí você pode inspirar pelas narinas e expandir o teu corpo com o novo que chega através dessa inspiração. E agora você pode se esvaziar novamente através da expiração pelas narinas. Quando você se esvazia, o teu corpo inteiro relaxa. Toda a musculatura do teu corpo fica leve e relaxada através dessa expiração. E quando você inspira, a energia nova entra e nutre todo o teu corpo, te enche de mais vitalidade. E aí você, através de uma respiração consciente como essa que você está fazendo, você vai ativando a consciência do teu ser e vai deixando o corpo harmônico. Vai deixando ele leve, forte e vibrando na mesma frequência. Por isso ele fica harmônico. Traz essa sensação gostosa de prazer no próprio corpo. Agora a gente vai começar a usar a nossa criatividade, a nossa visualização, grande poder da visualização, das imagens. Eu vou convidar você a colocar uma linda rosa acima da sua cabeça,
no extremo do teu campo eletromagnético que está em torno de você. Então, existe uma distância entre o teu corpo físico, esse campo eletromagnético, e no extremo do teu campo eletromagnético está uma linda rosa. Percebe essa rosa lá no topo, acima da tua cabeça. Percebe bem essa rosa. Agora, na linha do teu umbigo para frente, lá no extremo do teu campo eletromagnético, você vai colocar outra rosa. Visualiza essa segunda rosa à tua frente, na linha do umbigo. Mantenha a respiração suave e harmônica fluindo pelo teu corpo e veja essa rosa. Perceba como essa rosa está. E agora a gente vai na mesma linha do umbigo, só que para as costas. Lá atrás, no extremo do teu campo eletromagnético, você vai colocar a terceira rosa. Veja a rosa atrás de você. Perceba todos os detalhes dessa rosa. Cultiva essa mente visual e criativa e percebe as três rosas acima da tua cabeça, na sua frente, na linha do umbigo, atrás de você. E agora coloque a quarta rosa abaixo dos teus pés, no extremo do teu campo eletromagnético. Perceba a cor de cada rosa que apareceu para você. Qual a cor da rosa que está no topo da cabeça, a cor da rosa que está à frente, atrás e abaixo dos pés. Ativa as tuas percepções, teu olfato, amplia mais e mais o teu olfato, a tua capacidade imaginativa. E sente o perfume das quatro rosas em torno de você, fluindo pelo teu campo eletromagnético. Você está dentro desse campo
envolto das 4 rosas. Entregue para as rosas agora tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que você está remoendo aí nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. Vá deixando ir essas emoções, esses pensamentos. Vai entregando tudo isso para essas grandes rosas que estão em torno de você. Dá tchau, entrega, deixa aí. Como seria entregar tudo, exatamente tudo, que te trouxe até aqui, sem distinguir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Entrega tudo, todas as informações contidas aí no teu campo. Entrega para essas 4 flores, para essas 4 rosas. Entrega tudo que te nutriu até o dia de hoje, tudo que te amargou até o dia de hoje. Te esvazia. Libera tudo para as 4 rosas. Agradece o poder das rosas de ficarem com tudo que um dia já te serviu. E que agora você escolhe ficar limpa, nova. Você formatou o teu sistema agora. Tá zerado. Percebe como você está? E a gente agora vai passear com esse novo sistema formatado, limpinho. Usa aí a tua mente imaginativa e criativa e visualiza que você vai caminhar junto da natureza. Vai observando as pedras lindas de cachoeira pelo caminho, pela estrada, junto a várias plantas. As plantas que você gosta, todas elas, em torno do caminho ao qual você está indo. Vai respirando e se nutrindo do verde de cada planta. Vai se nutrindo da beleza, da harmonia, das flores, das folhas. E vai seguindo nesse caminhar. Vai percebendo como essa estrada que você está caminhando, vai te percebendo como você está enquanto caminha nesse lugar. Vai percebendo que a floresta vai ficando mais fechada, mais densa, e você agora vai passar quase como se dentro de um túnel de plantas. E você vai absorvendo toda a força da floresta em você, toda a sabedoria da cura, da vibração que faz ter mais vida longa, saudável em você, através das ervas, das árvores, das flores contidas nesse caminho. Vai respirando e quando você sai desse túnel, você percebe agora um grande campo de rosas, diversidade de rosas, todos os tipos de rosas, de cores diversas. Visualiza na tua frente todas essas rosas.
e vai caminhando entre as rosas, vai percebendo todas elas e vai percebendo que o teu corpo está se direcionando até uma rosa. Segura na tua mão essa rosa, cheira ela, percebe ela. Observa a cor, o tom, a maciez das pétalas e fica a observar. Deite-se junto dessa rosa. E escute o que ela vai te contar agora. Agora retorna com essa sabedoria, com essa leveza, com essa força. No corpo aqui agora, sentindo teus pés, percebendo tuas mãos, tua cabeça, teu peito, teus braços. Permite que teus olhos se abram e perceba como você está. E aí, como eu não estou vendo vocês, coloca para mim aí nos comentários como você está. Como foi essa experiência, como foi essa expansão, essa jornada que a gente fez agora em alguns minutos. Vou aguardar que vocês coloquem nos comentários. Temos algumas pessoas aí. Em parceria fazendo esse movimento, nesse grande campo. As rosas têm um grande poder, tanto que é um dos óleos essenciais mais poderosos e mais de grande valor que nós temos. O nível das rosas é encantador. Ai, que delícia! A Carmen botou, tá leve, tá tranquila. A Tati botou linda e leve, muito amorosa. A Regiane colocou, minhas rosas eram brancas e rosas. Tati, as tuas eram vermelhas, tu colocou rosas vermelhas ali. Coloquem as cores das rosas.
fala muito pra gente sobre como as rosas estão. E me falem se todas conseguiram enxergar essas rosas, porque isso fala muito, né? Como é que tá esse poder da imaginação em nós? Onde foi que às vezes eu abandonei isso? Como eu resgato e como eu crio? Que estratégias eu posso usar para voltar a ser criativa? Às vezes a gente pode desenhar para criar esse poder novamente de visualizar algo na imaginação, igual uma criança, igual quando a gente era criança, a gente visualizava tudo, né? Porque como eu vou criar uma nova realidade se eu não tenho mais esse poder da imaginação de criar algo, de visualizar algo, né? Que linda! A Marli falou que as dela eram vermelhas, a Tati botou vermelha, branca e rosa, sabe? E não tem certo, não tem errado, tem a informação que o teu campo te traz. Às vezes, e aí como melhorar tudo isso, né? Às vezes a rosa vai aparecer preta, murcha, às vezes ela aparece fechadinha, às vezes ela aparece grande, imensa. Às vezes eu não consigo trazer uma rosa, às vezes eu trago outra flor. E aí, como eu estou nessa autoridade, eu escolho uma rosa e eu vou criar essa rosa aqui. E como eu crio, né? A Carmen disse que via rosas rosa, a Luana falou que via amarelinha, a Beatriz falou que viu branca, vermelha e amarela, né? E a simbologia que tem as cores, né? A rosa, eu digo que é a rosa rosa, né? A rosa rosa é aquele amor maternal, né? Aquele amor ágape, talvez. A branca é aquela paz profunda. A vermelha é o grande prazer, né? A grande vitalidade. A amarela é aquele amor de carinho de amigo, né? De encantar. Qual foi a rosa que veio falar com vocês? Vocês ouviram a mensagem que a rosa tinha para vocês? Vocês perceberam que processo aconteceu ali? Às vezes a gente entra num lugar que eu digo que pode ser quase como uma anestesia. E você tá tão anestesiada que nem percebe o que a rosa te falou. Mas no nível profundo pode ter certeza que atuou. Às vezes você estava mais ligada e conseguiu ouvir a mensagem e conseguiu processar a história. Eu fui bem surpreendida hoje com o que veio. E isso são oportunidades de direcionamento, de clareza sobre algo que precisa ficar, às vezes, em paz na tua vida, às vezes você precisa dar um jeitinho de olhar para aquilo e deixar aquilo melhor, né? Limpo. A Tati falou que foi a vermelha que veio falar com ela. Que linda, que linda. Que o amor preencha vocês, que a delicadeza, né? A pétala é quase um veludo, de tão delicada que é uma pétala, né? De tão suave que é, né? Que aquela suavidade das rosas que tem no campo energético das rosas estejam conosco no dia de hoje. 9:09. Eu não fiz a leitura do livro. Vocês sabem que eu desejo fazer a leitura do livro. Então, eu vou ler um trechinho. A Beatriz disse que a flor, a rosa que falou com ela foi a amarela. Que lindo! Então a gente expandiu. Que maravilha! Que bênção! Que a gente possa manter essa leveza, né? E sabe, no momento do dia que você entrou num lugar que tá pesado, que entrou numa situação delicada, que você não tá conseguindo digerir aquilo, que você tá precisando de sabedoria para lidar com aquilo,
entrega para as rosas, confia nesse poder, né? Cada um tem aqui suas forças, seus dons, né? Suas funções, suas missões, e as rosas têm uma missão muito linda junto da gente, e a gente com elas. Então experimente, né? Fazer esse movimento para você perceber como você fica e como você cria mais bênçãos quando você entrega todo o seu dia para as rosas. Faça uma experiência por alguns dias. Aqui eu vou ler um novo capítulo que vai falar as constelações familiares espirituais em uma frase. Vamos prestar atenção no que ensinamento que tem aqui, principalmente, né? Tem um grupo aqui que segue, que eu sei que querem se tornar consteladoras, e eu falo para elas que acompanhando todos os dias aqui, muito ensinamento vem para você ter esse campo saudável para ser uma consteladora, né? Porque a consteladora tem que cuidar muito do seu campo para estar nesse serviço. O procedimento, esse é o subtítulo. O que acontece? Um cliente apresenta um problema citando determinadas pessoas. Normalmente são os pais, parceiros e filhos. Esses são os mais próximos, mas também pode ser outras pessoas. Agora prossigo de forma sistêmica, ou seja, eu imagino as pessoas que fazem parte e volto-me para todas elas da mesma maneira. Eu me exponho a elas mantendo uma distância, sem querer algo específico e sem medo. Depois, espero por uma indicação. Ele está explicando aqui como é que ele, como Bert Hellinger, se coloca quando alguém traz uma questão para ser constelada. Olha que interessante que é. Essa indicação, ele não ouve só o que a pessoa fala ali. Eu tenho um problema com meu pai. Ele observa o sistema inteiro. Ele vai percebendo e dando lugar para cada um que faz parte daquele sistema, sem achar e sem querer nada de ninguém. Simplesmente ele percebe e espera que movimento vem daí. O que precisa ser visto, reconhecido e reordenado, talvez, nesse lugar. Essa indicação ajuda a todos da mesma maneira, ou seja, não está unicamente direcionada para algo que ajuda somente a cliente. Ajuda a todos da mesma maneira. Isso mostra que se trata de uma frase que vem de um movimento espiritual. Quando essa frase é encontrada e dita, tudo está feito. Nenhuma palavra adicional. Qualquer palavra adicional destruiria a força dessa frase. Essa é a forma mais bela de ajudar alguém. Transcende ainda as constelações familiares e espirituais, mas só de certa forma, pois na imaginação interna todos estão presentes na mesma medida. Gostaria de exercitar isso com vocês em forma de supervisão, ou seja, vocês não trazem um problema pessoal e sim uma questão de um cliente de vocês. Através destes exemplos, demonstrarei essa maneira de ajudar. Então, não farei apenas uma demonstração. Todos aprenderemos como podemos entrar no movimento de ajuda deste tipo. Seja qual for o resultado, nos ajudará de diversas maneiras. Entramos numa postura totalmente diferente. Está totalmente claro que aqui não podemos querer nada, não podemos inventar essas frases. Nós as recebemos como um presente no caminho fenomenológico do conhecimento. Então está claro o que eu disse, que quem teria um caso que gostaria de apresentar.
Aí chega um exemplo de um menino de 12 anos que tem um tique nervoso. Então, lembrando, ele estava num grupo de profissionais e ele está mostrando como é o movimento real de ajuda de um constelador. E aí ele pede que essas pessoas tragam questões de clientes para ele observar isso. Morgana, tem como fazer isso? Sim, sim, é bem interessante. Algumas vezes eu já me coloquei para perceber se eu realmente estou sendo contribuição para aquela pessoa, para aquele sistema. Eu observo aonde eu estou dentro do sistema para perceber se eu estou sendo contribuição. Porque se eu estou sendo intrometida, isso fere a mim e o outro. A postura de ajuda é algo fundamental em qualquer relação. Saber as leis da ajuda, que o Bert tem um livro dele só sobre isso e que é grandioso. Eu sempre falo que é um dos livros mais desafiadores que eu já li, porque a primeira vez que eu li ele era como eu levasse um monte de tapa na cara e não entendesse nada, porque eu percebi que o que eu sempre fiz e que eu achava que era ajuda era intromissão. E aí a gente precisa respirar e digerir um monte de forma, comportamento que me disseram e que eu trouxe e que eu fiz, que não era nada favorável para ajudar alguém, né? E agora me veio uma imagem de uma pessoa que me contou uma vez isso, e é bem isso que é bem interessante para a nossa vida, né? Que às vezes as pessoas dizem, mas a gente lê um livro de novo? Sim, a gente revisita um treinamento de novo. Sim, nesses quase 10 anos de constelações eu tô sempre recebendo algo em cada constelação que eu faço. Algo novo chega. E chega de um jeito ainda mais grandioso. Por quê? É mais ou menos assim, levar uma criança pela primeira vez para tomar banho, vamos lá, num rio. Eu ia falar na praia, mas eu vou falar no rio, que tem mais coisas para talvez se fazer num rio. Ela vai chegar e talvez vai ficar só olhando, às vezes vai molhar só a pontinha do pé e vai achar água gelada. E aí a gente leva essa criança novamente nesse lugar depois de um tempo, e aí ela vai querer já mexer nas pedras, talvez ela vá dar uma caminhadinha por cima das pedras que tem no rio. E aí a gente vai embora, depois a gente volta de novo, daqui um pouco ela já começa a ter coragem de entrar mais profundo no rio e atravessar todas as pedrinhas que tem dentro do rio e ir lá na outra margem. Aí numa próxima vez pode ser que ela suba numa árvore e se pendure por um cipó e se jogue no rio, né? E aí a gente vai ampliando as nossas habilidades e o poder que tem de a gente se encantar e de se divertir e de ganhar mais de um espaço, de um local, né? E a constelação ou qualquer ferramenta de desenvolvimento humano ou qualquer tipo de trabalho, né? Quanto mais a gente faz aquilo e treina naquilo, mais habilidades a gente cria naquele processo, né? Então eu tô falando de um livro que eu li há quase 10 anos atrás e que para mim foi tapa na cara. Hoje aquilo é muito natural e às vezes eu percebo que as pessoas dizem, mas tu não vai ajudar aquela pessoa? Eu disse, sim, eu estou ajudando, isso é ajuda. Porque a gente só ajuda se a pessoa pede ajuda primeiro. Se eu vou ajudar alguém achando que essa pessoa não tem habilidade de sair daquele lugar, isso é intromissão, né? Se eu vou lá dizendo as minhas verdades para a pessoa e dizendo que ela é errada, isso é intromissão. Se a pessoa nem me perguntou nada, como assim que eu vou invadir o campo dela para dizer, olha, o que tu tá fazendo, tu vai te dar mal fazendo isso. Isso não é ajuda em lugar nenhum. E aí, quantas vezes a gente já fez isso, né? Então, por isso que eu falo que as constelações têm uma filosofia de vida gigantesca. As ordens da ajuda, nossa, como ajuda, como ajuda, como ajuda a te tirar de um monte de enrosco, porque são energias. Quando tu tá trabalhando, quando tu tá falando com alguém, quando tu tá fazendo qualquer coisa no teu dia a dia, se você
trunca essas energias, elas pesam depois nas tuas experiências, né? Na tua vida. Vou ler esse exemplo aqui. Hellinger fala para os participantes que gostaria de apresentar este caso de que se trata. A participante trata-se de um menino de 12 anos que procurou a mim e a minha mulher, tem um tique nervoso, pisca os olhos e movimenta as mãos involuntariamente. Hellinger pergunta: quem procurou você? O participante diz: na primeira vez foi a mãe com esse menino de 12 anos e o seu irmão. Hellinger diz, após um tempo de reflexão para o grupo: ele mencionou apenas esse menino e a mãe. Para o participante: quem você não mencionou? O participante: quem? O pai os acompanhou na segunda visita. O Hellinger diz: ok. O participante fala: na segunda vez trabalhamos apenas com o pai e a mãe. O Hellinger diz: bom. Para o grupo: agora imaginemos quando essa criança faz esses movimentos. Ele pede para o grupo imaginar quando é que essa criança faz esse movimento de piscar os olhos e mexer as mãos involuntariamente, com esse tique nervoso e com a mão. Se desviarmos o olhar dessa criança nesse momento, para onde a criança está olhando? Para quem ela olha? Para que pessoa a criança olha? Para quem os pais não estão olhando? Ao invés de olharem para essa pessoa, olham para a criança. O participante acena com a cabeça. Hellinger diz para o grupo: agora imaginamos o sistema inteiro, aqueles que fazem parte e aqueles que talvez estejam esperando para que sejam olhados, esperando que se tenha compaixão por eles, que sejam amados. Esse seria o pano de fundo. Ok, agora vamos fechar os olhos e entramos nessa postura em relação ao sistema inteiro, dedicados a todos com amor. Depois esperamos para que talvez a palavra ou a frase decisiva chegue. Hellinger centra-se profundamente. Após algum tempo, ele diz: eu tenho a frase. Uma frase surpreendente que não se pode inventar, nem imitar, nem repetir. Para este participante, ele fala: quando eles estiverem com você novamente, os três, você pede ao menino para dizer aos seus pais: esqueçam-se de mim também. Essa é a frase de cura que veio. Ele pediu para o participante, que era um facilitador, terapeuta, que quando ele estivesse com os clientes dele novamente, ele dissesse essa frase. O participante fica tocado e acena com a cabeça. Hellinger fala: depois você os manda para casa imediatamente. Você sentiu a força imediatamente. Para o grupo: podemos ver pela expressão do seu rosto e também sentimos a força. Para este participante: e o menino está melhor. O homem acena com a cabeça. Hellinger diz: ok. Após algum tempo, para o grupo: vocês percebem que não podemos inventar essas frases? São completamente diferentes daquelas que imaginamos. Isso é uma das coisas que acontecem nas constelações, e esse livro, que é um dos últimos, mas ele é bem antigo já, o Bert já falava sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas liam os livros dele, iam nos eventos dele e saíam repetindo as frases que ele falava, como se cada frase daquela fosse realmente uma frase de cura que servisse para todo mundo.
O remédio de cada um está dentro do seu sistema. E a gente precisa estar num grande silêncio para ouvir qual é a sabedoria que tem naquele sistema. Por isso a gente não reproduz a frase de cura de um sistema para os outros, né? Por isso a gente fala que sim, a constelação tem uma sabedoria de filosofia de vida, mas sim, cada questão é única e precisa ser vista como única e ver o que tem ali que gera mais cura para aquele lugar, né? E por que ele falou, né? Tipo, diz a frase e diz para eles irem embora imediatamente. Porque tem que ir naquela energia. Porque se você fala e vem com a ladainha, e vem com a dó, e vem com a explicação, e vem querendo explicar o que tá aquilo ali, perde a força. Então a constelação ela é muito pontual, é uma fala e tchau. Vai ver o que isso vai gerar agora na tua vida. Mas normalmente a gente quer que a constelação seja psicoterapia. E eu falo para as pessoas, psicoterapia é uma coisa, constelação é outra coisa. Às vezes a pessoa chega para mim, né, porque disseram que eu sou consteladora, e eu falo, vamos fazer psicoterapia, tá precisando esvaziar muitas coisas aí. Porque se a pessoa chega na energia da psicoterapia e eu movo uma constelação assim, tem efeito? Tem, mas a pessoa sai assim, tipo, o que aconteceu? Sério que isso vai fazer efeito na minha vida? Às vezes ela precisa ser preparada, né? E tem a ver com a liberação das energias do que tem ali também, né? Por isso que normalmente quando alguém me procura para uma constelação, eu primeiro faço uma conversa e às vezes são várias conversas até chegar o momento de mover a constelação em si. Aí tem uma sabedoria que é prestar atenção no campo do outro, né? O Bert falava, se o cliente soubesse qual é a sua solução, ele já tinha feito. Então, o facilitador, o terapeuta precisa perceber o que tem ali e comunicar como é que vai ser a estratégia desse trabalho, né? Então, para quem aí tá querendo ser consteladora, fica aí essa dica, essa sugestão, e isso serve também para qualquer profissional, né? Vamos lá pensar um médico que tá passando um super sufoco hoje em dia, né? Porque o tio Google, né? O doutor Google ensina tudo, né? Todo mundo pode botar todas as informações lá e aí a pessoa tá com dor de barriga, ela vai pesquisar todos os motivos que tem no Google que dizem que pode gerar dor de barriga. E se aperta muita dor de barriga, ela vai lá no médico. E aí o médico fala uma coisa e ela contesta hoje em dia, né? E os médicos estão se vendo loucos por causa do Dr. Google, que a facilidade do conhecimento está chegando para várias pessoas. E aí tem toda uma arte, uma sabedoria de saber comunicar e de saber mostrar, né? Cadê as experiências, né? Conteúdo não é tudo, né? Tem uma bagagem de experiência que cada profissional carrega consigo e consegue perceber no outro para dar um direcionamento que gere mais saúde para a vida do outro. Isso é bem importante. Então é isso. Uau, quase 9h30, ficamos bastante tempo hoje. A live fica gravada. Quem quiser assistir depois, né? E depois, se quiser compartilhar, teve alguns ensinamentos hoje bem bacanas. Teve a meditação das rosas, que é bem gostosa, né? Deixa salva na bandeirinha, que daí quando tu quiseres fazer a meditação das rosas também, sabe que ela tá aqui nessa live, já que vai ficando todas salvas para quem chega pela primeira vez. Então hoje são 105 encontros do Clube Constelação Online, que a gente começou o ano passado e a gente vai fazendo conforme é possível os encontros pela manhã com os ensinamentos desse livro. Muitos desses vídeos estão salvos lá no meu canal do YouTube. Eu ultimamente não coloquei mais lá, mas eu quero colocar todos esses vídeos ainda lá. E o que não tá lá, tá aqui no Instagram, fica salvo. Raramente tem vídeos que o Insta não permitiu que salvasse e ficou aí bloqueado. Mas tem praticamente todos, estão tudo aí para vocês, para poderem crescer e se melhorarem na sua vida. Grande beijo, gratidão e vejo vocês amanhã às 8 da manhã aqui. Eu espero vocês. Tchau, tchau!